aí, sejam bem-vindos ao nosso primeiro Psicocast, o quadro aqui, o podcast de psicologia do Salesiando. O meu nome é Anderson Xavier, eu sou aluno do 4º ano do curso e apresentador desse programa. Hoje, no primeiro episódio, a gente tem aqui 3 convidadas incríveis, 3 professoras muito queridas por todos nós alunos, certo? Comigo hoje, a primeira delas é psicóloga clínica e professora universitária, mestre em análise do comportamento pela PUC São Paulo e especialista em terapia comportamental. Por último, mas não menos importante, ela também é mãe da Gabizinha, ao qual eu sou muito fã. Beijo, Gabizinha. Conosco, seja muito bem-vinda, Marcela Coeck. Adorei o convite. Fiquei muito feliz em compartilhar esse momento com as minhas amigas queridas, professora Flávia, professora Thaís. E muito obrigada pelo convite, galera aí da histeria, né? Agradeço. Fiquei feliz de ter você aqui entrevistando a gente. Vamos lá, vamos ver como vai ser, né? O prazer é nosso, Marcelinha. Também presente conosco ela, que é psicóloga clínica e professora universitária, doutora em psicobiologia pela USP de Ribeirão Preto, especialista em psicologia e saúde pela Unesp, pesquisadora e autora dos livros Psicologia e Saúde e Neuroanatomia Básica Explicada, além de diversos artigos publicados ali, artigos científicos. Seja bem-vinda, Flávia Santiago. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês também. E também, né, agradeço a histeria e espero que seja um bom momento para a gente, né, poder trocar e conversar um pouquinho sobre a psicologia. Obrigada. Imagina. E nossa última convidada é psicóloga clínica e organizacional, professora universitária e mestre em psicologia do desenvolvimento e aprendizagem pela Unesp de Bauru, especialista em liderança, comunicação e gestão de pessoas, e possui o título de especialista pelo Conselho Regional de Psicologia em Psicologia Organizacional do Trabalho, ou para os íntimos, POT, que cá entre nós é a melhor área da psicologia que se pode atuar. Seja bem-vinda, Thaís Souto. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, com os meus colegas de trabalho. E ainda mais no primeiro dia, né? No primeiro podcast aí da Psico. É um prazer para a gente começar esse projeto com você e para todos os íntimos da POT, né? Com toda certeza. Nesse primeiro episódio, a gente vai dar início a um quadro, chama Do Outro Lado da Lousa, onde a gente vai conhecer um pouquinho mais da história de cada professor, né, de cada professora que está aqui presente. Elas vão contar um pouquinho da história, desde quando elas se formaram ali no colegial, né, e de onde surgiu essa ideia de fazer psicologia e se foi a primeira, né, a primeira opção de curso. Vamos ver se de repente aí alguém namorou um outro curso, não poderia ser atuar em outra área. Começando pela Marcelinha. Bom, gente, normalmente eu compartilho na sala de aula com os alunos, né? Eu era aquela amiguinha que ouvia todos os coleguinhas. Todo mundo gostava de contar as histórias para mim, conversar comigo. Eu era uma boa ouvinte. E aí meus amigos falavam que eu era a psicóloga deles, né? Então começou a ideia de pensar em psicologia por essa consequência que os amigos davam mesmo, de falar que eu era a psicóloga de cada um deles ali, né, ouvindo as histórias deles, principalmente na adolescência, né. Teve um momento que eu fiquei em dúvida entre direito e psicologia. Cheguei a prestar direito, né? Passei em direito, meu pai fez minha inscrição na faculdade, e só que eu falei, não, é psico, eu vou fazer psicologia, é isso que eu quero, né? E fui. Aí eu fiz minha faculdade. É para falar já da faculdade? Não, né? Tô pulando etapas, gente. Então, aí a decisão foi essa, assim. Eu acabei... ideia inicial, falei, quem sabe, né? Eu vou conciliar psicologia jurídica, alguma coisa assim, né? Entrei um pouco com essa ideia inicial aí no curso. Show de bola. E foi, então, você quase que foi pro lado de direito. Quase, né? Ainda bem que eu não fui, viu? Quase virou uma advogada. E você, Flavinha? Eu acabei de descobrir que eu tenho uma história parecida com a Marcela. Porque, na verdade, eu sempre pensei em psicologia, acho que desde a adolescência, assim, eu sempre tive muita curiosidade de compreender a mente humana, o comportamento, né? Ainda com umas coisas do senso comum, né? Do que a gente tinha acesso, mas eu sempre fui muito interessada nisso. E aí, perto de prestar o vestibular, eu fiquei em dúvida com psicologia e direito, né?
E cheguei também a prestar direito, cheguei a me matricular. E aí, faltando um mês para começar as aulas, eu falei, não, eu acho que eu quero realmente psicologia. Na época, eu fazia um curso, acho que era um curso de inglês com uma psicóloga. E ela falou assim, por que você não faz, né, psicologia, que é o que você gosta, né? E eu achava que direito era uma área que eu ia me dar bem, assim, que eu ia, né, acho que talvez pensando em retorno financeiro, né, que faz também uma orientação profissional, né? Mas eu também tinha muita curiosidade, assim, eu achava que para eu seguir um caminho ali de psicologia jurídica, né, eu precisava fazer direito e depois psicologia. E aí eu fui entendendo que não, eu podia fazer psicologia, né? E aí essa psicóloga conversou comigo e falou, olha, acho que você pode fazer o que você gosta, né? Eu falei, acho que sim. E concorrência a gente pode ter em qualquer lugar, retorno financeiro, os desafios a gente vai ter em qualquer área. Então, que seja uma que você gosta. E aí foi quando eu me decidi, assim, pela psicologia. E aí fui descobrindo outras coisas dentro da psicologia e me encontrando mais ainda. Perpassei, né? Até hoje tenho um certo contato com a jurídica, mas não da maneira como eu imaginava antes. Então, para mim foi uma grata e boa surpresa, assim. Que legal, ou te ouvindo, assim, saber dessas... A gente é amiga e nem sabe das coincidências, né? Que legal, muito legal. E qual que é o nome dessa psicóloga, Flávia? Que te orientou? Eu não lembro mais, acredita? Seja lá quem for, muito agradecer. Obrigado, exatamente, tá? Por ter orientado a Flavinha nessa. Eu realmente não lembro. Por último, Thaís. E aí, Thaís? Acabou o colegial, o que você pensou em fazer? Foi psicologia mesmo, não foi? Não foi. Ouvindo as histórias da Flá e da Má, né, eu percebo que eu vivi um processo de ansiedade frente aos meus colegas de ensino médio, né? Porque a grande maioria que queria sair do ensino médio já tinha um lugar para ir. E aí eu não me sentia adequada a eles porque eu não queria ir para a graduação. Eu fui fazer cursinho quando eu terminei o ensino médio, né? Eu fiz 1 ano de cursinho. E aí, para mim, era engenharia de bioprocessos e biotecnologia. Nossa, bem parecido com psicologia agora. Prestei na Unesp de Botucatu. E aí, eu até conto para os alunos isso em sala também, né? Eu passei por vários interesses, porque tinha uma influência familiar, então, veterinária, farmácia, para onde é que você vai, né? Área da saúde. E a minha mãe contribuiu com essa visão e o Décio, né, que é o CEO hoje da empresa que eu atuo, um dia ele chegou para mim quando eu falei que eu tinha passado em engenharia, ele falou, mas você nasceu para cuidar de gente, né? Você gosta de falar, de estar no meio de treinamentos que eu já atuava, né, com estágios. Ele falou, olha, acho que você tinha que fazer alguma coisa relacionada à área de gente. E aí eu fui entendendo um pouquinho dentro do guia das profissões ainda, fui olhar para psicologia, né? E aí eu prestei psicologia fora. Eu prestei na UEL, aí eu passei na UEL, e aí quando eu passei eu achei que a minha mãe ia falar, né? Fica, não vai. E ela falou, tchau. Aí eu falei, não quero ir embora. Aí eu resolvi fazer aqui em Araçatuba. E que bom que eu fiquei, que bom que... A psicologia foi me escolhendo, só que dentro das áreas, eu falo isso também, eu sempre entrei já com o olhar da psicologia organizacional, né? Eu acho que a primeira coisa que eu queria entender dentro do curso era como a psicologia se relacionava com as organizações. Ah, legal, show de bola. E você formou aqui no Salesiano mesmo? Turma 2. Turma 2 do Unisalesiano. Turma 2. Puxando, tá em casa, então. Quando tudo ainda era mato. Ai, que exagero. Exagerado. Mas faz tempo já. Já, faz um tempinho. Pouco tempo, vamos colocar assim, só algum. Esse ano, 6 anos de formada. Você formou onde, Flávia? Eu formei na Unip, aqui em Araçatuba. Na Unip. Eu também não quis ir embora. Na verdade, você não perguntou, mas eu tô contando, né? Eu fiquei muito na dúvida, assim, porque como eu pagava a minha faculdade, para eu sair de casa, né, morar em outra cidade, para mim, talvez ia ter um custo muito maior. Então, eu decidi ficar, até por rede de apoio, etc. Então, eu pagava meu curso, né, e estava em casa, assim. Então, foi um momento, né, importante, assim, para mim também, fazer a graduação, né, perto aqui da minha família, né, digamos assim. Sim, sim. Você foi aluna do Ed.
Fui aluna do Ed, fui aluna da Mirella. Foi aluna da Mirella também? Fui aluna da Essa Mirella. eu não sabia. Mirella foi minha professora, minha supervisora. O Ed também, professor e supervisor. Que legal, show de bola. E você, Marcelinha? Eu me formei na PUC, em Campinas, né? Fiz minha graduação lá. E depois, minha cidade natal é Birigui. E depois de alguns anos, aí acho que há 13 anos eu estou de volta. E já mais de 11 anos aqui no Salê. Tive a felicidade de ser professora da professora Thaís. Então, para mim é uma alegria também ter voltado, né? E aqui é um lugar que eu adoro estar. Show, legal. Bom, a gente vai continuar, tem algumas perguntas para vocês relacionadas à psicologia mesmo, agora que a gente sabe um pouquinho mais da história de vocês. E a primeira delas é: redes sociais aumentaram o sofrimento psicológico ou apenas tornaram eles mais visíveis? Quem quer responder essa? Eu acho que, pensando um pouquinho aí, né, nessa questão, eu acho que, de repente, as duas coisas aconteceram, né? Deu uma visibilidade maior mesmo, né? Porque a informação tá aí a todo instante, né? Mas eu entendo também, né? Eu acho que tem um divisor de águas, assim, pelo que eu vou, né? Tenho estudado e tô acompanhando os casos na clínica. A questão da pandemia, né, parece ter sido um divisor de águas, né, aí, nesse aumento em relação aos transtornos, né, o quanto as pessoas também intensificaram aí o sofrimento, né, e eu falo que é uma grande sequela aí da pandemia, isso, né, o quanto as pessoas adoeceram, né, emocionalmente. Eu acho que as duas coisas aconteceram, né, na minha opinião, não sei vocês, meninas. Como que vocês enxergam isso? Eu concordo. Eu acho que talvez as redes sociais elas dão uma proporção muito maior, talvez, né, para algumas coisas. A gente vem também já de alguns anos, né, observando cada vez mais exposição, né, das pessoas nas redes sociais, mas é um fragmento mesmo da realidade, né? É só uma pequena parte. E, geralmente, assim, na clínica a gente vê muito dessas demandas, né? Principalmente adolescente, até adulto, né? Uhum. De se comparar muito com aquele fragmento de informação que é colocado nas redes sociais e que nem sempre é o todo, né? Nem sempre é a verdade. E acho que, para além disso, a gente está vivendo uma era de muita informação, mas não necessariamente uma informação... Confiável, né? Confiável, acho que essa é a palavra, né? Então, assim, acho que nós todos, não só adolescentes, né? Acho que pensando aí nos adultos, a gente tem tido cada vez mais dificuldade de filtrar o tipo de informação que a gente se depara ali nas redes sociais. Eu que atendo criança, é muito comum os pais falarem assim, eu vi uma psicóloga, né, na internet falando sobre isso, então eu faço isso, como se fosse uma verdade absoluta, né? Então, assim, eles compram facilmente uma ideia, né? E uma ideia que, de repente... é ruim, traz malefícios para o desenvolvimento da criança, né? Porque eles não têm recursos para, né, checarem aquela informação. Então, pode ajudar, mas pode atrapalhar também muito, né? Então, acaba sendo um problema. E os estereótipos, né? Porque, às vezes, o que eles veem nós que estamos também no contexto de supervisão clínica, o que eles veem como... diagnóstico, então eles vêm buscando talvez um laudo, uma informação já pronta daquilo que eles viram no TikTok, viram em outras redes, que olha, se eu tenho isso, então quer dizer que eu tenho tal diagnóstico. Então, esse cuidado, tanto para essa patologização que acontece, e também sobre essa característica de diminuir serviços de saúde mental. Então, colocar, às vezes, uma rede de apoio, de atenção psicossocial como algo ruim, como associar algo ainda às ideias de loucura, né? Então, eu não posso procurar essa ajuda. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses conteúdos, né? Acho que, como a Marcela disse, a gente tem que olhar para as duas vertentes. Pode ter contribuído, mas também pode ter prejudicado. Depende dessa ótica de como eu olho para esse conteúdo e se eu entendo que há uma validação desse conteúdo, né? Se ele realmente... é real, né? No sentido de confiável, se eu posso levar a sério aquilo.
às vezes até de profissionais que não são profissionais da área, né? Que não tem uma divulgação de CRP, não tem nada ali, só está fazendo uma divulgação e esses vídeos estão sendo divulgados a multidões, né? E o público leigo não tem essa ideia, assim, a maioria deles não tem essa ideia, né? Do que vai credibilizar ou não um profissional. Então, na internet é uma terra no sentido disso. Se você fala bem, se você fala aquilo que eu preciso saber, o que eu gostaria de saber, então você leva o crédito, né, pela informação. Então, tem sido mais perigoso, né? Acho que pensando por esse lado, né? Sim. E a pessoa vai vendo muita informação, né? Então, e cada vez mais vai aumentando essa crença de que eu tenho isso porque eu faço isso e aquilo. E o que a Thaís falou é realmente real. Hoje, o pessoal que frequenta um CAPS, por exemplo, é como se fosse mal visto. Né? É uma coisa ruim ali. Quando, na verdade, é algo totalmente ao contrário, né? Porque você está cuidando da sua saúde mental, certo? De uma maneira certa, no caso. A próxima pergunta seria: existe um excesso de diagnósticos atualmente ou é apenas mais acesso à informação? Acho que vai complementar aí, né, a resposta dessa outra primeira. Fala aí, Flávia. Depois eu falo. Eu acho que os dois caminhos. Sim, a gente tem tido mais acesso à informação, mais recursos para fazer avaliação. Só que, por um lado, eu tenho visto também que, apesar desses recursos, né, e das pessoas terem mais informação, e que bom, né, que por um lado que elas têm tido mais informação, porque a gente pensa muito... por exemplo, né, minha geração, Thaís, Marcela, acho que você, né, também. Sim. Não se falava muito sobre diagnósticos da forma como a gente fala agora na nossa infância. Então, tem muitos adultos que estão buscando diagnósticos tardios, porque percebem que, olha, talvez alguns dos prejuízos que eu tive ao longo da vida possam, né, ter sido em decorrência disso. Só que, por outro lado, dependendo dos profissionais que vão avaliar, esses diagnósticos acabam sendo muito banalizados. Então, não é só ter os recursos e as técnicas e mais informação para poder fazer uma avaliação. É saber como você vai conduzir isso, né? Porque a gente não vai se reduzir só a esses diagnósticos que a gente chama, né, de diagnóstico nosológico. E, de fato, as pessoas chegam para a gente muitas vezes na clínica falando: eu tenho isso. Eu já pesquisei na internet, só que como eu não sou psicólogo... Você pode confirmar? Você só pode fazer o laudo aqui pra mim, né? Porque exato. eu não posso assinar o meu documento. E a gente fala, bom, a gente precisa fazer uma avaliação, a gente precisa entender, né? Fala, não, como assim? Eu já te dou todas as informações, é só você assinar. Então, assim, tem os dois lados da moeda, né? Precisa ter muita responsabilidade, né, nesse sentido. Então, a gente da psicologia, a gente tem tido mais demanda, mas também muito mais responsabilidade, né? Justamente para, assim, manejar, né, essas situações, de como a gente vai explicar para as pessoas que não é assim que funciona, existe um processo, né? Então, é tudo isso, né, que a gente está se deparando. É exatamente isso, né, Flá, que você colocou, que eu venho questionando, assim, né? A forma como está sendo feito esses diagnósticos, né? Eu acho que é bom as informações estarem aí, as pessoas terem essas informações, buscarem, né? Vamos ver se é isso mesmo, né? Vamos entender o que aconteceu comigo, o que está acontecendo comigo, né? E para amenizar, trazer menos sofrimento, maior qualidade de vida, mas de repente também, eu não sei até que ponto, em alguns casos eu acho que pecam por, de repente, não sei até que ponto não está sendo banalizado tudo isso, sabe? Então, eu me preocupo muito, não com aumentar o número de diagnósticos, mas como está sendo feito esses diagnósticos, né? Por nós, profissionais, por outros colegas, né? Então, assim, é muito nessa linha de questionar a qualidade de como está sendo feito isso, né? Aumentar, eu acho que é consequência dessas informações mesmo, né? Então, as pessoas vão buscar mais, mas até que ponto... Está sendo feito da forma correta. Feito da forma correta. O mais importante, né, ali é realmente o qualitativo ali, né? É o prognóstico, né? Senão a gente olha só para esse rótulo. Então, o que a gente vai fazer com isso?
Porque dentro da psico não é entregar um diagnóstico e ponto. Então, a partir disso que foi avaliado, que foi constatado, a orientação precisa vir também para esse pai, para esse adulto, o que ele vai fazer com isso, né? E é uma das coisas que eu acho que a Má pode complementar da questão clínica, como eu também atendo o contexto infantil e adolescente, eu já tive conversa com psiquiatras que eles trouxeram essa visão de, olha, esse diagnóstico para essa pessoa vai ser só mais uma informação que não vai mudar o que ela já tem que fazer, os hábitos, o comportamento, o ambiente, coisas que já estão sendo trabalhadas, né? Então, esse cuidado para que essa criança, às vezes, não chegue lá, olha, eu tenho isso, e o que eu vou fazer com tudo isso? Fica preso a isso. Né? Até ser discriminado por outros colegas, porque vão rotulá-la dessa forma. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, sim. Bem isso, concordo. E acho que assim, né, só trazendo também essa ideia muito que as pessoas têm ainda sobre o diagnóstico muito categorizado, né, no zoológico. E a psicologia, ela tem muito a contribuir para além, né, só do diagnóstico psiquiátrico. Então, de descrever funcionamento psíquico, comportamento, emoções, o modo de funcionamento dessa pessoa, de personalidade, um modo geral. Tanto nos prejuízos, né, do grau de sofrimento dela, justamente para essas intervenções que a gente vai orientar para o prognóstico, mas também para aquilo que é saudável, para aquilo que pode ser reforçador ali, inclusive para ela lidar com esses prejuízos. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. É isso. Né? Independente do nome, né? Exato. Eu quero que ela consiga ter uma qualidade de vida, né? E, infelizmente, muitas pessoas ainda buscam por esse nome. Então, assim, olha, eu já vi todos os critérios e características e eu só quero que você assine porque precisa ter um nome. E, às vezes, não vai ter um nome nosológico que a gente está buscando. Às vezes, vai ser um diagnóstico que vai ser descritivo, que vai ser mais qualitativo, né? E, enfim... E o meu medo, né, e eu acho que isso vem acontecendo, é eu querer um nome para justificar os meus comportamentos, as minhas, né? Então, assim, eu uso só para justificar. Ó, eu faço isso porque eu tenho isso, né? Mas e aí, né? O que eu faço com isso, né? Exato. Exato. Show. Partindo ali para o lado da atividade física, né? A gente envolvendo ali psicologia com atividade física, a gente sabe que todas vocês praticam atividade física ali, né? A Marcelinha, 6 horas da manhã já correu 5, 6 km. A Flavinha ali, 7 horas da manhã já correu 8, 9, 10. Já tá correndo uma meia maratona. E a Thaís, às 8, já acordou. Já tá de pé já. Não me avisaram que ia fazer bullying comigo. Corta. Não, realmente, se eu tiver que fazer treino de manhã, eu não faço. Meu horário para isso é após o almoço. Tá? Mas pratica. Tá bom. 1, 2 da tarde. Agora, 7 horas da manhã... Levantamento de garfo. Não, a academia ainda tá indo, né? Mas assim, igual a Marcela, vamos correr 5h30 da manhã. O que é isso, né? Não tem cabimento, imagina. né? Não sei muito se é saúde mental isso, né? Não é o meu horário de treino, ponto. Respeito, tem até amigos que fazem, mas não é o meu horário de treino. Cada um treina a hora que consegue, tá tudo bem, né? O importante é cuidar da saúde física, mental, né? Acho que esse é o mais importante aí. E vocês acham que a psicologia ela consegue explicar a dificuldade da constância no treino, a atividade da constância nessa atividade física, de estar ali todo dia, você praticando, né, a atividade, seguindo regularmente ali? Sim, é difícil seguir regularmente, né? Porque tem muita coisa concorrendo e muita coisa, muitas vezes, mais urgentes, mais prazerosas até, né, tá? Então, assim, é difícil, por isso que é tão difícil, né? Porque apesar da gente fazer, né? Gosto, né? Mas assim, não é todo dia que eu tô afim, não é todo dia que eu tô disposta. Às vezes meu corpo tá cansado, às vezes eu quero ficar fazendo nada, entendeu? Né? Eu não quero levantar 5h30 da manhã para correr, né? Então, assim, por isso que é difícil, é tão difícil essa constância, né? Porque a atividade física, ela é prazerosa, mas ela não é prazerosa antes de você fazê-la. Você tem que pensar nas consequências que ela te proporciona, né? Então, você ficar todo dia sensível a essas consequências de médio e longo prazo, né?
pós-atividade, a sensação que você vai sentir, os benefícios que ela vai te trazer a longo prazo, qualidade de vida, né? Enfim, às vezes é difícil, por isso que muitas vezes a pessoa acaba tendo dificuldade de manter essa constância, né? Mas eu me policio aí para sempre, apesar da correria, igual final de semestre, vai ficando mais difícil, né? Eu tento, às vezes, fazer um pouquinho menos, né? Porque eu não consigo, mas não deixar de fazer, né? Então, a constância não é fácil, não. Às vezes alguém olha assim e fala assim, nossa, por que ela consegue e eu não consigo, né? É porque, de fato, é difícil mesmo, né? E quando você tem essa consciência de tudo que dificulta essa constância, de repente fica mais fácil a gente também combater os inimigos, né? Por isso que aí é um desafio diário, né? Realmente, para manter essa constância. Foi tipo papo de analista, né? Um dia falando com a Marcela, a gente comentou sobre o custo da resposta, né? E aí eu comentei com ela, falei, eu vou trocar de academia para uma academia mais próximo da minha casa, para eu não ter a desculpa que é longe para eu ir, né? E aí a Má me olhou e falou, é o custo da resposta, você está diminuindo o custo da resposta. E o antes realmente, para quem começa, né? Quando eu comecei a fazer oficialmente, assim, tentando criar uma rotina no ano passado, o antes do ir, de se preparar, nossa, custoso, como a Má falou, mais um dia. Só que o depois parece que o corpo pedia para ir, né? Então, acho que é sim custoso, mas é uma questão de disciplina. Eu acho que assim, né, vocês trouxeram, né, isso da disciplina, da motivação também, né, e como a Marcela falou, a gente tem muitas coisas que concorrem, né. Thaís falou do custo da resposta, e aí acho que é a gente pensar realmente que a atividade física, ela não é um comportamento isolado. É tudo que vem antes e depois. Então, para eu pensar, né? Se eu tiver que atravessar a cidade para ir na academia, provavelmente eu não vou. Se eu for levantar às 5h30 da manhã, eu não vou, né? E aí, acho que também tirar um pouco, né? Desmistificar essa coisa da constância, que a gente tem a ideia que fazer atividade física é fazer todos os dias. Isso é constância. Não. Atividade física é você se manter ativo, né? Então, a Má falou, olha, eu tô no final de semestre, às vezes eu vou diminuir, mas eu continuo. Então, acho que é isso, assim, se permitir fazer dentro, né, da sua rotina, do seu espaço, e que também a gente busque associar a coisas que são prazerosas. Então, tem pessoas que não vão se adaptar, às vezes, a um tipo de atividade física, porque demanda muito tempo, porque às vezes é um exercício mais chato, mas gosta de outro tipo de atividade. Então, acho que é tornar mais prazeroso na medida do possível, né? Ir com um amigo, colocar uma música para ouvir, né? Associar talvez a outros estímulos que permitam que essa atividade seja mais prazerosa, né? Porque, às vezes, a gente fala assim, ai, nossa, você gosta, né? Eu não gosto. Não, né? Tem hora que é difícil e não é assim, né? Não é tudo lindo, não, né? Pode até parecer, né? Porque eu faço, mas não é tudo lindo, né? Então, isso que a Flá falou é importante, né? Parear com outras coisas que amenizam, às vezes, eu vou num lugar que eu não me sinto bem. Troca de lugar, troca de academia, né? De repente, essa academia não tá legal, o horário de treino não tá legal, a atividade, hoje tem muitas atividades, né? Não é só... Eu lembro quando eu era adolescente, eu não gostava de atividade física. Jogar vôlei, jogar basquete, jogar queimado, eu tinha pavor, né? E hoje adulta, sabendo da importância de fazer uma atividade física, eu fui buscar conhecer as atividades e ver qual que eu me identifico mais, entendeu? Não são todas que eu gosto, né? Mas as que eu pratico eu gosto, entendeu? Então, tem ordens, né, de gostar também. O dia que eu não tô tão afim, eu escolho fazer aquela que eu gosto mais. Então, são estratégias que a gente tem para tentar manter essa tal de constância aí. É difícil, mas a gente batalha para isso, né? A gente tenta. Eu tenho agora algumas perguntas feitas por alunos, né, do curso mesmo da psicologia. E uma delas é: qual foi o maior desafio que enfrentaram ao ingressar no mercado de trabalho? Quer falar, Flá? Tô pensando, são tantas.
Bom, quando eu me formei, eu tinha uma ideia de... Na verdade, nos últimos anos assim, da graduação, eu já estava, né, um pouco inserida nessa área de pesquisa, né? Então, eu quis muito ir para a área, né, acadêmica mesmo, né, mestrado. Então, acho que um dos maiores desafios, realmente, quando eu me formei, acho que esse limbo, às vezes, que a gente se sente, né? É isso mesmo que eu quero? Para onde é que eu vou? Então, me inserir, acho que nessa área foi um pouco difícil, assim, inicialmente. Eu demorei um pouco mais de um ano para efetivamente entrar no mestrado. E nesse um ano, depois de formada, eu fiquei transitando na clínica, fiquei financeiramente também, né? Passando alguns perrengues, assim, acho que nos 2, 3 primeiros anos de formada. E... Enfim, acho que, assim, de modo geral, para a inserção no mercado de trabalho, foi um pouco disso. No mestrado, eu comecei a me encontrar um pouco mais. Eu estava fazendo uma especialização ali, simultaneamente, mas no mestrado, acho que eu fui me encontrando mais. Eu consegui ampliar, né, a minha visão, assim, da área, conheci outros profissionais de outras cidades, né? Então, acho que isso também me permitiu fazer networking, me inserindo também e me encontrando. Acho que essa é a palavra. Falar um pouquinho, né, da minha experiência. Eu sempre tive, apesar daquela ideia de psicologia jurídica, né, ao entrar no curso eu fui descobrindo outras áreas, né. Achava que ia ser psicanalista, achava que ia ser psicologia, trabalhar com psicologia jurídica, né. Deixa o Skinner ouvir isso. Já cheguei com os meus livrinhos do Freud, que meu pai tinha me presenteado, né. Tá lá na prateleira da clínica, porque foi um presente do meu pai, tem uma questão afetiva, né, mas tá lá só por isso, né? Mas, assim, o que aconteceu? Eu fui descobrindo que tinham outras abordagens, outras áreas de atuação, né? E fui me identificando com outras coisas, né? Aí descobri a psicologia hospitalar dentro da graduação. Aí a psicologia clínica sempre foi um sonho, né? E trabalhar com crianças sempre foi um sonho também durante a graduação. Fui fazendo estágio, né, nessa área, tanto em hospitalar quanto em atendimento infantil. E aí eu já fui fazendo lá em Campinas, análise do comportamento é muito forte, né? Então, eu participava de grupos de estudos lá, já durante a minha graduação. Então, eu fui ficando bem ativa, né? E quando eu terminei a faculdade, eu já comecei a clinicar, né? Tendo CRP, eu já comecei a clinicar. Mas não é fácil, né? Por quê? Não é só montar uma sala bonitinha e começar a atender e vai ter um monte de cliente lá te esperando para você ganhar dinheiro. O consultório, né, a clínica, ela é um processo, né? Você precisa ganhando confiança, né? De quem você está atendendo e dos profissionais que estão à sua volta, percebendo que você dá conta, que você é bom para te encaminhar também. Então, isso exige um certo tempo, né? Então, trabalhar no contexto clínico exige esse time aí, né? Que você se apresente para as pessoas, né? Tanto para a comunidade como para os colegas, para os profissionais. E então, assim, paralelo a isso, né, eu fui contratada na Unicamp, né, no hospital. Então, eu tinha um fixo, né, que eram poucas horas, mas eu tinha. E aí, eu fui começando no consultório. Então, assim, não foi... Às vezes quem olha hoje parece que foi fácil, mas não foi, né? Porque é isso, né, questão financeira, assim, né, vem dentro de um processo aí, né, que tem muitos obstáculos, né, tem muitas dificuldades também, né. Sim. Então, antes, no começo, eu pegava cliente com que às vezes não tinha condições de pagar, a gente atendia de forma voluntária. Então, é isso, né. Todas essas etapas aí que a gente precisa passar para chegar, né, hoje a atender de uma forma mais tranquila. E tu, Thais? Bom, acho que é uma conversa que eu também falo sempre para os alunos, né? Que a minha turma teve uma particularidade aí, que nós terminamos a graduação, a nossa festa de formatura foi no ano bissexto, então foi dia 29 de fevereiro, e poucos dias depois estourou uma pandemia, né?
Então, 2020, formados e a pandemia acontecendo. Eu já estava dentro de uma organização, então eu assumi o cargo de psicóloga organizacional assim que eu me formei. Então, o meu desafio e comecei uma especialização, a primeira especialização, logo que eu me formei, né, dentro da área organizacional. Mas o meu desafio não foi tão grande na área organizacional por já atuar, né, mas no contexto clínico. Então, a mãe Cela, ela, minha madrinha de vida, de desenvolvimento pessoal, foi quem fez o convite para começar o processo de atendimento clínico, né, que eu não esperava, não imaginava trabalhar com criança, por exemplo. Então, acho que os meus desafios foram diferentes no sentido de um contexto que eu não esperava atuar. Mas eu não posso ouvir um vamos, aí eu fui. E me encontrei nessa área do atendimento infantil. É algo que eu sempre falo para os alunos. Eu não esperava atuar no contexto infantil. Eu acabo não atendendo tanto adulto. O meu público acaba sendo criança e adolescente. Mas foram desafios desse novo contexto. Então, aprender, fazer supervisão, uma coisa que eu fiz com uma periodicidade, pelo menos pelos primeiros 2 anos de formada, foi atender e os principais casos levar para uma supervisão clínica, né? Então, eu tinha uma supervisora externa, não era a Mar, era uma outra profissional da análise, mas justamente para poder me acompanhar nesses casos. Eu precisava me sentir segura daquilo que eu estava fazendo, então eu busquei esse acompanhamento. E é extremamente importante, né? Essa supervisão, né, logo que se forma, até agora, né, assim, eu tenho um grupo, eu e outras amigas que a gente se formou, tô 20 anos formada, mas tem hora que a gente precisa discutir os casos, né, então isso é extremamente importante, né, porque é isso, né, conduzir um caso na clínica é uma responsabilidade muito grande, né? Então, a gente precisa atuar com responsabilidade. Eu falo isso também para os alunos, né? Porque, às vezes, os alunos têm a ideia que a gente já sabe tudo, que a gente já atendeu de tudo. E eu aprendo muito também nas supervisões. Porque tem muitos casos que a gente já discutiu teoricamente, mas que na prática a gente fala, tá, e agora, né? Como é que a gente vai manejar? E aí a gente vai fazendo isso juntos, assim, né? Então, tem casos que a gente já atendeu na clínica, mas tem casos que a gente não atendeu e que a gente vai se deparar ali, que a gente vai precisar trocar, vai precisar de supervisão, vai precisar pedir ajuda. Então, é um aprendizado constante, assim, né? Até porque a sociedade, todos nós somos dinâmicos, né? Então, não dá pra gente ficar naquele conhecimento que a gente teve, talvez só, né, de 10 anos atrás. Mas é isso, acho que clínica e a própria psicologia é essa constante, né, de aprendizado. E o que você falou é importante, né, Flá? Porque nos casos dos alunos, né, a gente se desenvolve muito também, Sim. né? Porque a gente precisa atender junto no raciocínio, né? No desenvolvimento de cada caso, né? Sim. Orientar eles como conduzir, né? E isso é importantíssimo, assim, né? E muitas vezes a gente vai ter dúvidas, vai entre nós aqui se ajudar, né? Entre os supervisores também, isso é incrível. É um aprendizado constante, eu acho que faz parte da nossa profissão, porque quem é da psicologia acha que um dia vai parar de estudar. Tá muito enganado. Não esquece. Não para. Sim, sim. A gente vai encerrando, né, esse primeiro episódio do PsicoCast. Quero agradecer muito a vocês, tá? Thaís, Marcela, Flavinha. Agradecer também a Mirella. Mi, muito obrigado por ter dado essa oportunidade, por ter apoiado né, essa ideia desse podcast. Eu devo muito a você. E agradecer ao Unisalesiano também, né, ao reitor, por ter dado também essa oportunidade, por ter autorizado. Tá? A gente agradece bastante. E eu tenho, é claro, um mimo para vocês. Ai, que legal! Para isso não passar em branco. É uma coisinha bem simples, mas de todo o coração, não só meu, mas todos os alunos, né, do curso inteiro. Marcelinha. Ai, gente, adorei. Olha só. Thaís. Olha! Muito obrigada. Flávia, cá entre nós, essa cor da caneta é a sua cara.
Que mimo fofo, com o nosso nome personalizado. Super personalizado. Obrigada. Arrasaram. Obrigada, viu? Obrigada. Adorei participar. Obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho. Um bate-papo super gostoso, super descontraído. Pode chamar mais. Com certeza. Obrigada. É muito bom conversar com vocês, né? A gente estava falando antes de chegar aqui que a gente, com a correria, não se vê muito, né? Então, obrigada pelo convite. Foi muito gostoso participar. Parabéns também pela iniciativa, né? E muito obrigada. Obrigado pelo convite. Sempre que precisar, nos convide. A gente adora esses momentos. Porque, como a Flávia falou, a gente se vê pelos corredores, mas é difícil parar, né? E ouvir a história dos colegas, assim. Então, é muito rico essa troca. E para os alunos também, né? Poderem conhecer um pouquinho mais do atrás da lousa, né? Somos profissionais, mas somos humanas. Sim. E obrigada, Anderson, e a Histeria também Atlética, pelo convite. Imagina, a gente é que agradece. Então a gente vai ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado, certo? Compartilha, dá aquele joinha, tá? Comenta aí se faltou alguma pergunta, de repente pra gente fazer numa próxima, porque a gente vai prosseguir aí, quem sabe, para um episódio 2, 3, 4 e assim vai, tá? Muito obrigado e é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.